Bom, Ari, obrigado por me dar essa entrada aí. Ah, eu vou falar exclusivamente sobre a parte de arquitetura do filme, sendo que o filme não é sobre arquitetura, vamos entender bem, né? Que essa é a obra do Breuer, que o Ari mostrou logo de início, e a St. John's Abbey. E vocês podem ver o seguinte: essa obra, embora seja considerada brutalista, como eu já disse no grupo, é um termo com o qual eu tenho muitas dúvidas, porque ele não é preciso, ele é uma subdivisão um pouco arbitrária da arquitetura moderna. Mas, em todo caso, vamos lá. Toda obra chamada brutalista, ela busca usar o concreto, a grande estrutura maciça, a grande resistência dele, para criar espaços livres. Então, se olha dentro da St. John's, é um espaço, um vão livre grande, que não tem colunas centrais e tem um vitral maravilhoso, e é permitido exatamente por esse uso de uma estrutura, portanto, muito robusta por fora. Que, aliás, vocês olham o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem mais ou menos esse perfil, para não falar do MASP de São Paulo, que também tem uma estrutura muito robusta, e essa estrutura busca promover um espaço livre, uma iluminação que de outra maneira não seria viável, né? Agora, o filme tem problemas. Eu acho que, primeira coisa, aquele personagem chegando nos Estados Unidos, morando num quarto de fundo lá de um primo que já estava lá, é totalmente inverossímil. Se ele era um arquiteto formado pela Bauhaus, os arquitetos formados pela Bauhaus foram recebidos de braços abertos nos Estados Unidos pelo American Institute of Architecture, e também houve uma grande homenagem, um grande movimento deles no MoMA, em Nova York, e todos eles se destacaram como líderes. Eles mudaram a arquitetura americana. Então, é muito inverossímil o cara chegar naquela draga lá que ele chegou e ainda vai trabalhar numa mina, sabe? É muito pouco provável que isso pudesse acontecer. O sujeito que tivesse esse cabedal, ele teria uma outra inserção. Outra coisa que é muito complicada, muito inverossímil, é a relação entre o arquiteto e o cliente. Obra de arquitetura não é escultura, não é uma obra de arte que você tem um mecenas. Cliente de arquitetura é cliente, é contratante, não é mecenas. Então, não haveria aquela relação pessoal tão forte, nem dele com o proprietário, menos ainda dele com a obra de arquitetura. A Bauhaus se caracterizava por ser uma escola extremamente racional, na qual você afastava essas ligações existenciais e sentimentais com a obra de arte. Isso é bobagem, não se fazia. A Bauhaus é uma escola que trabalhava uma visão de arquitetura industrial, de arquitetura industrializada, junto com a indústria. Então seria um absurdo, por exemplo, o sujeito ir buscar um pedaço de mármore em Carrara. Isso é absolutamente impensável em um contexto de uma arquitetura racional. Na relação cliente-arquiteto, falta coisa ali. Uma obra como aquela que ele mostra, que ele sugere no filme, precisaria ter arquitetos auxiliares, engenheiros, assistentes e coisa para botar aquilo para funcionar. E aquela crise histérica que ele tem por causa de uma mudança no desenho também é totalmente inverossímil. Num projeto real, há dezenas de mudanças que acontecem acordadas com os demais arquitetos, com o contratante, com o engenheiro de estrutura, com a sondagem. Caso aqui em São Paulo, uma obra que é muito marcante, que não diria que é brutalista, mas que é pesadona, que é o edifício da Fiesp, deu um problema de sondagem quando já estava na quarta laje. Então teve que enfiar uma estrutura central de novas colunas de 3 metros por 1 metro, de 3 metros quadrados cada uma, né?
são aquelas que você vê logo na entrada. Toda aquela carreira central de grandes pilares não existia no projeto original. Por que foi feito isso? Porque deu problema com a sondagem e começou a dar recalque de fundação. Então, essas coisas é tudo jogado de uma forma muito amadorística, né? Como se fosse uma relação de um artista com um mecenas. Bobagem, não é assim. É uma relação profissional, com contrato, com responsabilidade técnica, tudo isso. E, ao final, só que eu não quero tomar mais tempo, aquela sobrinha dele fala uma coisa que, para mim, soa uma barbaridade. Quer dizer, que ele tenta, na obra, que usa pessimamente o concreto, aliás, vocês olham aquela obra, nenhuma obra de arquitetura moderna, brutalista, faz aquele caixotão que parece um mausoléu, tudo fechado. Quer dizer, usa-se o concreto porque ele é um material muito resistente, promove uma esbeltez de estrutura que te permite dar grandes vãos abertos. É o MASP, por exemplo, o prédio da FAO. Então, fazer aquele caixotaço de concreto maciço é um contrassenso total. E, ao final, ela diz o seguinte, que ele quis fazer espaços reduzidos que lembrassem a situação no campo de concentração, né, pelo qual, como nós vimos pela cronologia, os arquitetos da Bauhaus não passaram quando foram para os Estados Unidos, porque eles saíram de lá antes de existirem os campos de concentração. Então, isso é uma coisa que não se sustenta, quer dizer, nenhum arquiteto que tenha passado por traumas vai repetir os traumas numa obra para colocar no mercado, para jogar para um cliente. Isso aí, quem é que vai querer comprar uma, uma obra de arquitetura que reproduz masmorras de uma experiência traumática do arquiteto? Quer dizer, o próprio Breuer fala, a obra de arquitetura não é retrato do que pensa o arquiteto, ela é retrato da necessidade do cliente, do que melhor pode oferecer as materiais e técnicas existentes. Então eu fico por aqui, Ari. Muito obrigado pela deixa. Não quero ser chato, mas é que realmente o filme não trata de arquitetura.